Esse é mais um vídeo onde eu traço um paralelo entre as regras do GIBS e as normas de auditoria. Espero que você esteja gostando. Eu sou Jorge Valim e esse é um vídeo sempre para te ajudar. Estamos indo rumo aos 100 vídeos, hein? Se inscreva no canal, acione o sininho, dê o seu like, comente, participe e diga se você usa essas regras, conhecendo ou não. Regra 38. O caso é seu, você lidera. Your case, you lead. O que quer dizer isso para a gente em auditoria? Você é o chefe, você comanda. Então, não adianta a gente pensar que vai numa auditoria, o cliente, o gerente, o dono da organização. Não. Você é o auditor, você é o líder, você comanda. Essa é a visão prática. Quando você vai fazer auditoria, existe a regra sem número, que é a seguinte: se você quiser encontrar alguma coisa, você tem que seguir. If you want to find something, follow it. Que é mais ou menos igual à regra 70. Continua a cavar até bater no fundo. Keep digging till you hit the bottom. O que quer dizer essas duas regras? Se você quiser achar alguma coisa, se você achar, desconfiar, pensar alguma coisa, vai procurando. Vai procurando, continua procurando, até encontrar. É lógico que acontece o seguinte: você tem um tempo de auditoria. Se você não conseguir achar, então, às vezes é bom você desistir. Mas tem uma dica que é a regra 42, uma segunda regra 42. Para conseguir as respostas certas, você tem que fazer as perguntas certas. If you want the right answer, you need the right question. Se você quer saber mesmo, vai pesquisar, você tem que fazer a pergunta certa. Sempre lembrando que as nossas perguntas na auditoria não são iguais às perguntas do checklist. No checklist, basicamente, a gente tem o sim ou não, é pergunta fechada. O sistema está implementado? Sim. O pessoal é treinado? Sim. Os procedimentos são seguidos? Não. Agora, a resposta é fechada, ou a pergunta é fechada, né? Sim ou não a resposta. Mas as evidências têm que contribuir para que você subsidie a tua resposta. O sistema está implementado? Sim. Encontrei este processo documentado, encontrei pessoal qualificado, pessoal treinado, equipamento funcionando, equipamento calibrado, manutenido e tudo em diante. Então você tem as evidências que vão corroborar as tuas perguntas. A regra 39 diz: não existe coincidência. There's no such thing as coincidence. Se você encontra uma determinada situação e encontra de novo, não é coincidência. É porque está acontecendo algo. Então, pesquisa, vai lá, continua cavando, continua perguntando até você ter uma resposta que feche a tua pergunta. Sim ou não? Implementado ou não? Agora existe a regra 62, que é interessante, que literalmente ela fica estranha, que ela diz o seguinte: sempre dê espaço às pessoas quando elas descerem do elevador. Always give people space when they get off on an elevator. Fica estranho, né? Pô, dá espaço às pessoas? É o seguinte, pessoal. Quando você fizer a pergunta, dá tempo para as pessoas responderem. Dá tempo para elas se organizarem. Como no elevador. Você quer entrar no elevador? Se você ficar no meio do caminho, você não consegue entrar. Então, dá espaço, as pessoas saem e você entra. O processo anda. Já aconteceu comigo isso, de eu fazer uma pergunta e sentir que o pessoal estava nervoso, estava tenso, tudo, porque afinal de contas a auditoria é uma questão tensa, né? E eu fui dando espaço, fui deixando o pessoal mais à vontade, dando um tempo que o pessoal respondesse. É lógico que não pode ser um tempo excessivo. Afinal de contas, a auditoria tem um tempo para ser conduzida. Mas você tem melhores resultados se você deixar as pessoas tranquilas. Dá tempo para elas responderem. Uma outra questão importante para você trabalhar em auditoria é a seguinte: essa regra não tem número, tá? Não trabalhe o sistema quando você pode trabalhar as pessoas. Don't work the system when you can work the people. Não vai no geralzão, não vai nos procedimentos. Converse com as pessoas, entreviste, faça com que elas participem. Colha suas respostas baseado no que as pessoas disseram. Baseie suas decisões, suas opiniões, suas respostas no que você colheu de pessoas e não de documentação, porque na documentação tudo sempre funciona, tudo é perfeito.
No papel, tudo funciona. Agora, tem a regra 3. Nunca acredite no que lhe disseram. Dupla verificação. Faça sempre uma dupla verificação. Don't believe what you're told. Double check. Verifique tudo o que você ouviu ou o que te disseram para confirmar. Porque você pergunta à pessoa, como é que é feito isso? É assim, assim, assim. Você checou? Verificou se era assim mesmo? Não. Então você não tem certeza. A pessoa pode dizer alguma coisa que seria desejável, mas não a realidade. Então, verifique. E regra 8. Nunca tome nada por garantido. Never take anything as granted. O que quer dizer isso? Nunca assuma que está tudo ok. Se você não fizer a dupla verificação, como é que eu faço as minhas duplas verificações? Eu já tenho bastante experiência em organização, em empresa e processos. Eu ando pela empresa, ando por tudo quanto é lugar e vejo o que se faz, qual é a prática. Depois eu vou ver os procedimentos. Quando eu tenho a ideia da prática e do procedimento, aí eu vou para a norma para checar, ou para o meu checklist para checar se está tudo ok. Nunca assuma que, está tudo bem, não, essa empresa é boa, essa empresa... Não, a empresa não é necessariamente boa. Você vai provar que ela é boa ou não. Às vezes, numa auditoria, você precisa fazer algumas coisas meio estranhas. Você precisa usar alguns subterfúgios para conseguir ter a tua evidência. Então, você pode não necessariamente falar a verdade, às vezes você precisa guardar segredo. Vamos lá, algumas regras nessa área. Regra 4. A melhor maneira de manter um segredo é guardando para si. A segunda melhor é contar a outra pessoa se você precisar. E a terceira, não tem terceira. The best way to keep a secret, keep it to yourself. Second best, tell one person if you must. There's no third best. Então, se você quiser guardar um segredo, você está investigando alguma coisa, está tentando perseguir alguma coisa, não fica falando para todo mundo, senão as evidências podem sumir. Regra 18. É melhor pedir perdão do que permissão. It's better to seek forgiveness than ask permission. Algumas vezes você é mais incisivo, você é mais duro. Pode parecer até um pouco grosseiro, mas é melhor você depois pedir perdão para a pessoa, pedir desculpas, não era bem assim, tudo que você ficar pedindo, será que eu posso? Às vezes você precisa ser incisivo, você precisa ter mais firmeza numa colocação. Uma regra 14, ela diz o seguinte: dobre a linha, mas não quebre. Bend the line, don't break it. O que quer dizer isso? Às vezes você dá uma ligeira torcida para você fazer a pesquisa exatamente. Então, você diz, não, mas não acontece isso, não acontece essa situação. Então, você quer saber o que está acontecendo, como é que é feito. Uma vez na auditoria me apresentaram um relatório feito no exterior, na Ásia. E eu perguntei, não, esses relatórios são feitos, vocês não têm, não usam para outros processos. No que eu estou perguntando, de repente o auditado alterou o documento. Então ficou claro que ele manipulava os resultados, manipulava os dados. Então eu fui perguntando uma coisa que não tinha bem a ver. Você não usa para outros fins? Não tinha a ver com a norma diretamente. Mas serviu para eu ver no que ele usava, como ele fazia, como ele trabalhava os documentos, trabalhava os registros. Se você estiver pesquisando mesmo e você precisar mentir durante um tempo, lógico que não vai mentir sempre, né? Não vai mentir totalmente a ideia. Você precisa mentir um pouco para ver, não, eu estou vendo isso aqui, não estou achando isso muito importante, tudo. Na realidade você está. Mas seja bem específico quando você mentir. A regra 7. Seja sempre específico quando você mente. Always be specific when you lie. Se você vai mentir para a pessoa durante um tempo, para mantê-la em suspenso, na mesma linha do manter o segredo, então você procura de alguma forma manter um pouco do mistério até você ter a tua evidência. Cuidado com isso. Espero que você esteja gostando. Estamos indo rumo aos 100 vídeos, hein? Se inscreva no canal, acione o sininho, dê o seu like, comente, participe e diga se você usa essas regras.
conhecendo ou não.